Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho, com patrocínio da REC Alimentos. A REC é um grande parceiro do segmento atacado e varejo, na linha de azeitonas, azeite com a marca No7, finíssimas, doce de leite e leite em pó, suplementos com a marca Nutrilatina. É um grande apoio desse projeto aqui do Bate-Papo do Baralho. E hoje é uma noite muito especial, porque é a primeira mulher que vem participar aqui do nosso bate-papo. É uma pessoa que eu conheci nessa minha jornada de palestrante num evento. Ela é uma palestrante, ela é uma das mulheres mais influentes do LinkedIn no mundo. Ela é headhunter, ela tem uma história maravilhosa no mundo no mundo de luxo, e ela tem boas histórias para compartilhar conosco aqui. E eu desejo aqui, já de antemão, agradeço muito a participação da Esther Morgan por ter aceitado esse convite para ser a primeira mulher a participar do Bate-Papo do Baralho. Seja muito bem-vinda, Esther, e muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, é uma honra estar aqui no Bate-Papo do Baralho. Eu gostei, adorei o nome. E ser a primeira mulher, eu acho que é mais uma conquista, né? Eu acho que eu sou desse tempo que a gente vem, nós como mulheres, vamos fazendo muitas conquistas. E você tem uma história, eu fui dar uma pesquisada, né? A Esther, eu falo sempre, eu estava com uma pessoa aqui no podcast, eu falei, o mais legal do meu trabalho hoje, e você também deve ter experiências parecidas, é a quantidade de gente boa que a gente vai conhecendo por esse país, né? Então, cada evento a gente vai conhecendo gente, vai fazendo conexões. E você eu conheci aí no evento e conheço pouco da Esther, mas daí hoje eu fui dar uma pesquisada um pouco mais, né, para entender a tua história. Ela é bem recheada, né? E eu gostaria de ouvir de você, contar um pouco da tua carreira. Você sempre trabalhou aí no mercado de luxo ou planejou isso, ou foi algo que aconteceu na tua carreira? Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 anos como vendedora e logo me apaixonei por vendas. Eu percebi que eu tenho isso na veia. Então, vamos lá. Então, eu comecei como vendedora e descobri que eu tenho a veia de vendas. Eu descobri que eu era boa nisso. E logo no meu primeiro emprego, por acaso, já foi numa marca de luxo. Era a marca mais chique que existia na época de calçados, que chamava Benedutti. E eu entendi, justamente trabalhando como vendedora, que o meu propósito era servir. Como vendedora, eu podia transformar a vida daquela cliente que entrava na minha loja. Ela às vezes chegavam tristes, cheia de problemas, e eu conseguia transformar o dia delas, fazer com que as pessoas saíssem mais felizes, levantar a autoestima, às vezes uma simples conversa. E isso começou a me fazer muito bem, muito feliz. Então, eu ainda por cima ganhava dinheiro com isso. Então foi assim que tudo começou, no varejo. Então o bichinho do varejo me ficou e eu falei, bom, é aqui que eu quero ficar. E em pouquíssimo tempo, eu acredito que eu tinha talvez uns 18 anos, eu tive minha primeira promoção como gerente, justamente nessa loja. E era uma loja que já era uma marca tradicional, era uma marca que, se eu não me engano, naquela época já tinha 30 anos de fundação. E eu era a pessoa mais jovem e mais nova na loja. Tinham vendedoras que tinham 10, 15, 20 anos trabalhando naquela empresa. E eu fui notada para que eu assumisse o cargo de gerente quando saiu uma gerente. Então, eu assumi minha primeira liderança muito jovem, muito jovem. E a gente brinca que no varejo é mais ou menos assim. Chega um determinado dia, alguém te dá um abacaxi numa mão, a chave da loja na outra e fala, amor, agora você é gerente, se vira. Não tem treinamento, não tem nada. Você sabe que essa semana eu até postei um vídeo do treinamento de liderança, e a minha analogia é que as pessoas são um exímio motorista de carro, tem a carteira B, e da noite para o dia dão um caminhão cegonha. Mas não dão a carteira E para ele dirigir o caminhão cegonha. E ele vai tocar. É mais ou menos
a analogia que você trouxe aí, a chave numa mão e o abacaxi na outra. Você foi promovida super rápido. Você trabalha como headhunter. Você trouxe aqui assim já no início da conversa, um ponto que você era vendedora e o que te dava felicidade era você ter a possibilidade de fazer as outras pessoas felizes. Isso. Servir. E lembrando que loja de calçados, hoje como headhunter, quando muitas vezes eu ofereço uma vaga para um candidato meu, para uma loja de calçados, e eu escuto Esther, calçados eu não quero trabalhar. Aí eu pergunto, mas por quê? Porque imagina, você tem que abaixar e colocar o sapato no pé de alguém. Isso para mim nunca foi um problema, muito pelo contrário, sempre foi uma honra poder fazer isso. Então eu nunca tive problema em me abaixar e colocar o sapato no pé de alguém. Então isso tudo, talvez até com os exemplos da minha mãe sempre foi uma pessoa muito servil, eu sempre gostei de ajudar, eu desde menina, eu era aquela, eu pouco estabanada, né? Eu ajudava, tropeçava, quebrava as coisas, mas eu era ajudante. Eu sempre gostei de ajudar. Então, nesse papel de servir com o cliente, eu estava feliz com ele. Só que quando eu recebi a missão da gerência, ainda não sabia que era uma missão, tá? Para mim era tipo ainda uma brincadeira. Eu era muito jovem para entender a responsabilidade envolvida no cargo de liderança. Eu entendi no começo da minha liderança que eu ia poder continuar servindo. Além de servir a cliente, porque gerente de loja você tem que atender a cliente, né? Você continua tendo esse papel de relacionamento com o cliente, mas eu também poderia servir a empresa, a marca e aos meus liderados, a minha equipe. Então eu continuei com esse papel. E aí, na minha carreira toda, eu fiz uma carreira natural no ramo de varejo de moda, que é vendedora, gerente, supervisão de lojas, diretora de marca, cheguei a executiva de grandes marcas. Então eu trabalhei na Hugo Boss, no Armani, na Dior. E quando eu, o varejo sempre discriminou bastante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e uma das coisas que era discriminada no varejo lá no meu tempo era a idade também, além de várias outras coisas. Então eu estava ali perto dos meus 40 anos, 40 e poucos anos, e eu pensei, bom, estou ficando velha para esse negócio, né? Eu acho que é hora de eu fazer um negócio meu. A gente não falava vou empreender, agora é bonito falar, né, vou empreender. Não se usava esse termo, era abrir um negócio. As pessoas achavam assim, pronto, a Esther vai abrir uma lojinha, né? Trabalhou em loja a vida inteira. Só que não, eu sempre entendi que eu não sou a pessoa que quero ter uma loja para mim. Eu quero ser a pessoa que cuida da sua loja. Eu sou a gestora do negócio. É nisso que eu sou boa. A gestora de pessoas e a gestora do negócio. E naquela época, quando eu precisava treinar minha equipe ou nacionalizar um treinamento das redes internacionais, não tinha nenhuma empresa que fazia isso e que entendia de mercado de luxo. E também, quando eu queria contratar alguém, não tinha nenhuma empresa de RH especializada em mercado de luxo. Então, eu pedia um perfil e eles não entendiam o perfil que eu precisava. Então, na hora que eu fui pensar o que eu vou fazer, eu falei, bom, eu tenho aqui dois gaps, eu tenho duas coisas que eu preciso, dois problemas, duas dores que eu preciso solucionar. Eu preciso ter um banco de talentos para oferecer talentos para o mercado e eu preciso prestar o serviço de treinamento e capacitação que eu aprendi e me transformei numa... assim, eu acho que minhas principais habilidades como líder eram justamente com pessoas, treinamento, capacitação, desenvolvimento de talentos e recrutamento e seleção, que eu sempre fui boa. Sempre acertei nas minhas equipes. Então, eu comecei prestando esses dois serviços. E qual foi o maior desafio que você enfrentou? Além de você ter o abacaxi numa mão e a chave na outra, quais foram as competências que te trouxeram para esse cargo de liderança? E se nesse cargo de liderança essas competências continuaram tendo o mesmo enfoque ou elas mudaram quando você passou a ter um time abaixo de você, o que você liderava? Esther, que tem que colocar o fone, porque está dando um pouco de eco. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Então, fones, pronto. Você sabe do varejo, a gente improvisar, né? A gente improvisa o tempo inteiro, não tem rotina. Não tem rotina. Aqui também, de vez em quando, dá uns perrengues aí, mas tranquilo.
E como é que foi você? Então, quais são as competências, se você for dizer assim para essas pessoas que estão nos assistindo, que competências você acha que fez a diferença na tua carreira? Eu sempre falo que eu tenho certeza que o que fez com que os meus gestores me notassem não foi porque eu era a pessoa mais inteligente. Eu tenho certeza que foi a minha postura. Eu acho que a postura profissional. E dentro da postura, a gente está falando aqui de responsabilidade, proatividade, comprometimento, vestir realmente a camisa, fazer o que for preciso. Sabe, eu falo que eu, como diretora de marca, eu já servi muito café e já lavei muito banheiro. Então, acho que a postura, a maneira de... Acho que talvez a minha liderança foi notada. Eu já era líder quando criança, mas eu acho que principalmente, sem dúvida nenhuma, a postura. E a postura e a postura também de servir. Me manteve lá. Te manteve lá, o cuidado com as outras pessoas, né? Com teus clientes, com a tua equipe. Né? Porque com a minha responsabilidade, como eu queria que me vissem, sabe? Assim, eu sou muito certinha. Eu sou muito, eu gosto muito de protocolo, de processo, de fazer o certo. Para mim não tem mais ou menos certo. Eu nunca fui de colocar o problema embaixo do tapete para resolver depois. Eu vou direto no foco, eu sou muito transparente, eu sou muito direta, o varejo acho que faz isso. A gente não tem tempo de ficar pisando em ovos. A gente tem que resolver logo um pepino, porque daqui a pouco vai ter outro. E pode ser maior. Muito maior, geralmente. E você enxerga, eu quando sou atendido em alguma loja, eu fico sempre observando aquele vendedor, né? E para mim é muito nítido quando tem um treinamento e quando não tem um treinamento. Para mim fica muito claro. Você acha que as empresas, elas investem em treinamento tanto quanto deveriam? Não, mas muito longe. Inclusive no mercado de luxo. Eu recebo diariamente inúmeros relatos de amigas, de pessoas que foram em marcas de luxo nos melhores shoppings de São Paulo, de Curitiba ou de qualquer lugar do Brasil e que foram mal atendidas ou foram atendidas friamente. Eu vejo por mim, eu presto 2 tipos de serviços, recrutamento e seleção, onde meu cliente me pede um candidato, eu cobro por esse candidato. E eu tenho outro serviço que muitas vezes para o mesmo cliente, o meu cliente me pede. Eu tenho clientes de um serviço, de outro serviço, e tenho cliente que eu trabalho com as duas coisas. Quando eu passo um orçamento, vou dar um exemplo. Se eu passar um orçamento para entregar um gerente para o meu cliente, ele fala, tá bom, Esther, eu quero esse gerente, eu pago esse valor. Aí eu cobro, ele fala, vamos treinar meus 5 gerentes? Então, para treinar 5 gerentes, se eu falar um valor parecido com o de um único gerente, ele fala, nossa, mas que caro, né? Dá para a gente negociar esse valor? Então, as empresas, elas ainda consideram treinamento como custo e não como investimento. Esse é o grande erro. E você dá treinamento de liderança, treinamento para gerentes? E como é Sim, para gerentes e também para vendedores. Para vendedores. E como é que você lida com líderes que têm competências técnicas, mas não têm as competências comportamentais? Como é que está nesse mercado? Eu vou falar o meu mantra como headhunter. Contrata o sorriso, contrata as competências, justamente o comportamento e treina as habilidades. Eu não consigo fazer o contrário. Eu não consigo, não dá para eu treinar caráter, valores, não tem como. Então, eu não acredito em quem tem um gerente mau caráter e que vende pra caramba. Eu tenho um amigo que ele falava que ele preferia ter um funcionário que rouba, mas dá lucro, do que um preguiçoso. Eu sou totalmente contra. Eu também, porque não faz o mínimo, porque são aquelas coisas que são inegociáveis, né? Ética, valor, caráter, são essas coisas que não tem negociação. Proatividade também, comprometimento, né? Proatividade, não são porque a pessoa não quer, é dela. É dela. E você tem sido uma embaixadora do etarismo, né? Você tem feito um trabalho aí
Fala um pouco para mim, onde é que Como é que eu cheguei aqui? Como é que chegou você levantar essa bandeira? Porque muitos falam em diversidade, mas assim, o etarismo não é um negócio que é muito falado, né? Fala de um monte de coisa, que tem que ter várias... tem que ter representatividade da sociedade de vários segmentos, vamos dizer assim. Mas do etarismo eu não vejo essa discussão Ninguém tão aflorada. fala. Então, foi meio por acaso. Não por acaso, tá? Quando eu fui trabalhar as redes sociais, e eu tenho LinkedIn, Instagram há bastante tempo, eu pensei assim, qual é o meu propósito de ter uma rede social? Para mim, a minha vida é toda movida pelo propósito. Se meu propósito é servir na minha carreira, eu acredito que na minha rede social tenha que ser a mesma coisa. Então, como que eu posso contribuir? E eu comecei a fazer, eu sou conhecida nas redes sociais pelas minhas frases de impacto e os meus textões. E as minhas frases e os meus textões, elas são sempre dirigidas a alguém. Às vezes para os patrões, para os meus clientes que me contratam, às vezes para os meus candidatos, às vezes para os meus seguidores, às vezes para uma amiga que precisava ouvir alguma coisa, às vezes é por alguma coisa que aconteceu naquele dia. E eu comecei a trabalhar isso. Em algum momento, eu comecei, nas minhas frases, eu falei sobre etarismo, porque eu sentia a dificuldade dos meus candidatos acima de 50 anos, que quando eu queria indicar para as minhas vagas, o meu cliente falava assim, não, Esther, eu quero um vendedor, eu quero um gerente de 20 a 35 anos. Olha como o varejo discrimina. Eu falava, escuta, mas eu tenho umas candidatas ótimas aqui, eu tenho uma menina de 50 anos que ela tem 20 anos de varejo. Não, eu não quero gente velha, tá? Hoje eu tenho lugar de fala, tá? Eu já tenho 60 anos. Então, eu não quero gente velha, porque não vai ter habilidade com coisas técnicas, tecnológico, não vai entender de sistema operacional de loja. Só que não. Né? Eu discuto com o ChatGPT, eu ensino habilidades técnicas tecnológicas para os meus alunos, né? Então, existia esse preconceito. E aí eu comecei a fazer algumas frases sobre isso e alguns textos, e eu comecei a ter milhares de compartilhamentos, milhares de comentários. Então, eu comecei a perceber essa dor, e com o tempo, e com esses relatos que eu recebia, e esses pedidos de socorro, eu entendi que mais do que um propósito, isso era um chamado. Eu tinha que falar sobre isso. Para você ter uma ideia, a pandemia fez com que isso se agravasse ainda mais. O pós-pandemia fez com que mais de 800 mil pessoas fossem demitidas no Brasil, porque passaram a ser grupo de risco. E essas pessoas não conseguiram se recolocar, além de todas as outras. E além das que chegam aos 50 anos, 50 e poucos anos e são demitidas. E não conseguem emprego. Hoje, apenas 10% das grandes empresas contratam pessoas acima dos 50 anos. Olha que dado... Então, já virou uma coisa eu falo até que de saúde pública, porque se você for pensar, um executivo que estava no mercado, ganhava lá seus 15, 20 mil, são histórias que eu escuto, ganhava lá seus 15, 20 mil, não se programou para perder o emprego, porque a gente não pensa nisso quando a gente é jovem, né? Sim. Então, não se programou para perder esse emprego, o brasileiro não poupa, não faz previdência privada, tá tudo certo. De repente, com 54 anos, foi demitido. O custo de vida que ele tinha era em cima daquele valor. Do dia para a noite, ele fica sem renda nenhuma e vai depender o quê? Da aposentadoria? Não, porque a gente só se aposenta agora com 65. O que eu faço dos 50 aos 65? Então, essa pessoa vai cair aonde? Ela vai ter que ir para o SUS. Então, isso eu penso... Como eu estou querendo dar um passo além de conscientização, eu estou trabalhando isso, eu faço a conscientização, só que eu preciso ir além. Eu estou vendo que o caso é muito grave. O meu próximo passo é buscar um órgão, é governo federal, é só quem pode mudar alguma coisa. Mas eu acho que as lideranças das empresas,
também mudarem um pouco esse rótulo, né? Eu dou treinamento de liderança. Mudar a mentalidade. E eu conversava antes aqui com o Sandro aqui da TV Balneário Camboriú, e eu falava para ele, eu odeio rótulo. Porque às vezes os caras falam assim, ninguém quer nada com nada. Ninguém eu tô dentro. Porque ninguém é todo mundo. Lógico. Então, generalizou total. Ninguém é muita gente. Então os caras falam assim, de vez em quando eu vejo assim, molecada, geração Z, não sei o que, não quer nada com nada. Sim, tem uns quantos que não querem nada com nada, mas eu conheço uns quantos que estão muito afim. Brilhantes. Tem o cara com mais de 50 anos, para tecnologia, para se adaptar, não vai dar certo. Eu conheço um monte de gente, você, eu agora estou fazendo um curso de inteligência artificial, porque eu me conecto com esse mundo, ou o tsunami vai passar por cima. Né? Mas, então tem muita gente acima de 50 com cabeça de 20, né? que está afim do novo. E quando as empresas colocam esse rótulo, elas nivelam por baixo. E ao nivelar por baixo, elas perdem oportunidades. Né? Então eu vejo que tem um monte de cota, e eu nunca vi cota de etarismo. Interessante, eu não sei se tem. Eu não gosto de cota. Mas que seja, na verdade, mas que tivesse um índice. Qual que é a minha ideia? Isso. Como eu nunca gostei de cotas, eu sou muito a favor de meritocracia. Eu acho que tem que ter por competência. Eu sempre conquistei meu espaço pela minha competência, pela minha dedicação, pelo meu comprometimento, pelo meu comportamento, tá tudo certo. Eu penso como mãe. Eu tinha dois caminhos com os meus filhos, para educar os meus filhos quando eles eram pequenos. E a gente tenta os dois, às vezes, no mesmo dia, né? É o crime e o castigo. Eu posso premiar ou eu posso castigar. E eu percebi como mãe, e percebi isso também na minha carreira como líder, que quando a gente premia, a gente tem uma resposta melhor e mais duradoura. Então, se eu fosse sugerir hoje, tá? Eu não sei o que é possível, a gente sabe quando envolve um órgão público, políticas públicas, a gente não sabe aonde que a gente vai ter barreiras. Mas qual seria a minha sugestão? Porque se eu obrigar a empresa a ter pessoas com mais de 50 anos, então você é obrigado a partir de amanhã a contratar 10% da sua equipe com mais de 50 anos. O empresário vai contratar na força do ódio, sem acreditar nessa mão de obra. Essa pessoa vai se sentir mal lá dentro, provavelmente vai ficar pouco tempo e vai sair, e ele vai continuar nesse ciclo. Se ao invés disso eu premiar, olha só, se você conta para cada pessoa acima de 50 anos, você vai ter, sei lá, uma isenção de impostos, uma isenção de encargos trabalhistas, alguma coisa que seja bom para a empresa vai se esforçar e procurar pessoas de mais de 50 anos que façam sentido para a empresa e que elas continuem lá. Então, acho que faria muito mais sentido. Porque assim, quando eu falei cota, não é um percentual, mas tivesse um estímulo para que as lideranças começassem a pensar nessa. Já existe sentido. o ESG já entra. É muito amplo, mas então como é que eu vou fazer com que eles olhem para todos os lados? Cota para todas as pessoas que precisam, né? Então, eu acho que tem que ser mais explícito. Eu acho que a conscientização tem feito alguma mudança, eu tenho notado até nas postagens e tudo, mas ainda é muito pouco para a quantidade de pessoas que precisam de um emprego e que estão aptas. Porque o que a gente tem que pensar? A pirâmide etária brasileira, ela já inverteu. Já inverteu. A previsão é que até os próximos 4 ou 5 anos, a gente seja a quinta população mais idosa do planeta. Né? Então, a gente precisa pensar em soluções para a população mais velha. Hoje é mais fácil um casal de jovens ter um cachorro do que ter um filho. A gente tem muito mais gente envelhecendo do que criança nascendo. Sem dúvida. E que conselho você dá para quem está nos assistindo aí, que está nesse dilema, que não está conseguindo se recolocar ou que está se sentindo obsoleto? Que conselho você dá para essa pessoa? Eu acho que estudar
buscar conhecimento é fundamental. De fato, a gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando a nossa mente para que a gente possa evoluir, porque o mundo está evoluindo demais, principalmente na área da tecnologia, é fato. Então, eu preciso estudar, fazer. Hoje a gente consegue fazer cursos gratuitos e online, então não tem mais desculpa. A gente tem até universidades que oferecem cursos gratuitos, até para que essa pessoa possa incluir essas informações e esses cursos e esse conhecimento no seu currículo. Né? Muitas pessoas me perguntam, Esther, eu devo colocar a minha idade no currículo? Porque quando eu coloco a idade, ninguém me chama. Eu vou dar minha opinião pessoal. Se eu, Esther, estivesse procurando emprego, eu colocaria a idade no meu currículo. Eu prefiro que você me chame por uma entrevista pelas minhas competências e pela minha experiência, sabendo que eu tenho 60 anos, do que você me chamar imaginando que eu tenha 38, 45, e quando eu chegar, eu notar a sua expressão de decepção, de puxa, não era isso que eu queria. E aí você vai terminar uma entrevista rapidinho e querer se livrar de mim. Eu particularmente. E aí o que eu faria no currículo? A minha sugestão sempre quando eles me perguntam, já que você vai colocar a idade, naquela primeira parte do currículo, logo depois que você põe as suas informações pessoais, que você põe o seu breve resumo, eu já começaria dizendo assim: os meus 60 anos me ensinaram a ser mais resiliente, a ter mais empatia com as pessoas, o comprometimento com a empresa. Eu já colocaria todas as qualidades que eu adquiri com a maturidade e com a minha idade. Ou seja, eu estou contando para o empregador quais as vantagens em me contratar justamente porque eu tenho 60 anos. E quando eu vejo que as empresas, e você trazendo alguns dados aqui bem alarmantes até, que as empresas não dão oportunidade, eu acho que elas estão jogando contra, porque esse balanço entre esse jovem, né, cheio de energia, mas que não tem a vivência, a experiência, não passou ainda pelas tempestades da vida, e uma pessoa mais madura que pode trazer esse equilíbrio nessa balança. Né? É o que a gente chama de diversidade etária. A diversidade etária é muito produtiva para a empresa, porque essas duas gerações, uma tem muito para ensinar para a outra. A gente, não vou dizer, como você falou, generalizar, os jovens não querem saber de nada, e não é para ter uma equipe só de idosos. E muitas vezes, quando eu sugiro uma pessoa mais velha para os meus clientes, eles falam assim, mas eu já contratei uma pessoa de 60 anos e não deu certo. Eu falo, ok, você acabou de falar o que eu queria ouvir. Você contratou uma pessoa. Então você não errou na idade dela, você errou na pessoa, na contratação. Você poderia ter errado no jovem. Mas daí fica com esse rótulo, né? Mas super legal essa bandeira que você levantou, porque realmente você é a pessoa que mais está falando desse tema aí nas mídias sociais, e eu tenho acompanhado aí um pouco e fui pesquisar um pouco essa tua jornada. Sabe como é que transformou de propósito chamado? Como? Um comentário no direto. Eu já estava ativa nisso. Eu falei, eu preciso falar sobre isso, eu preciso, falando sobre isso, mudar a mentalidade dos recrutadores e das empresas. Tudo bem. Aí eu recebi um comentário no direto de um rapaz, um moço na minha idade, acho que ele tinha menos de 60 anos, acho. E ele me fez um texto enorme dizendo, eu vou dar um resumo do que era o texto dele. Ele falou, eu era uma pessoa, eu era um executivo disputado pelos headhunters. Eu já trabalhei, aí ele citou pelo menos 10 países que ele já tinha trabalhado na área dele. E eu ganhava cerca de, eu acho que ele falou coisa entre 30 e 40 mil reais. E hoje eu sobrevivo num emprego ganhando 3 mil reais, que mal pagam os remédios que eu preciso tomar para minha depressão por estar nessa posição. E eu estou cansado, eu estou pensando em desistir
E aí ele falou mais umas 2 frases e no final ele escreveu assim, uma coisa só: eu já desisti. Bom, e eu procuro, na medida do possível, responder todas as pessoas que me escrevem, só que às vezes eu tenho 3.000 comentários num post, eu não consigo. E eu cuido das minhas redes sociais pessoalmente, né? Você vê a velhinha que não entende de tecnologia, cuida da rede social, nunca investi um centavo em rede social, cuido da minha rede social pessoalmente. E eu respondi para essa pessoa, tipo, tentando levantar a moral dele, tipo, incentivar, olha só, pensa assim, vamos ver o que, me manda seu currículo, vamos ver como é que eu posso te ajudar. Ele nunca mais me respondeu. Então eu não sei o que ele fez e o que ele poderia ter feito. Então isso me levou a uma reflexão de quantas pessoas estão... A gente já sabe que as doenças mentais hoje é a terceira maior causa de afastamento do trabalho. Até o final de 2025 vai ser a primeira principal causa de afastamento no trabalho. A gente está falando de uma época de problemas de doenças mentais. E essas doenças mentais a gente sabe o que pode levar um ser humano quando chega no fundo do poço. Essa pessoa nunca mais me respondeu. Isso me tocou, que eu falei, será que eu estou atrasada de ajudar? Será que se eu tivesse visto essa mensagem antes? Será que se eu tivesse respondido antes? Será que se eu tivesse abraçado essa causa antes, eu podia salvar pelo menos um ser humano? Então isso me transformou o propósito em chamado, ou seja, alô, você precisa cuidar disso. Que legal, né? E aí é a experiência, né, da tua história de balconista lá, de atendente numa loja, a executiva, a headhunter, né? E essa história, assim, com certeza alguém que assistiu vai ter o chamado, com certeza vai tocar em alguém. Mas, assim, isso aí para mim é nítido, né? Quando eu escuto esse tipo de coisa do chamado, né? Do propósito, né? Que é eu sempre falo na palestra que propósito é o que dá o brilho no olho e que faz a gente sair da cama, né? Esse é o chamado. O chamado é isso que move, né? Isso que é um desafio. E você... É quando você percebe que é mais do que você tem obrigação de fazer isso. Você não pode deixar de fazer isso, né? Faz, assim, é aquilo que te move, né? Assim, a grana, isso tudo é consequência. Né? Mas o que te move de verdade? E posso te falar? O que eu falo, eu não vou falar, né? Tudo bem, mas eu vou falar, a gente não gosta de falar em programas assim de Deus e tal, mas se tem essa história de que Deus ajuda, né? Que Deus, o que você fazendo bem, você recebe bem, que eu acredito. Eu acredito. Eu não comecei a falar sobre etarismo pensando que eu um dia poderia ganhar algum dinheiro com isso. Eu só estou fazendo conscientização. Hoje eu já sou convidada para fazer palestra e sou remunerada para falar sobre etarismo. Por quê? E eu acho legal, porque uma das maneiras de conscientização são grandes empresas trazerem pessoas que falam sobre etarismo para os seus funcionários. Porque não adianta só você contratar pessoas mais velhas, a sua equipe precisa estar preparada para receber e para não discriminar. Então as empresas precisam fazer essa conscientização interna. E aí é um pouco de trabalhar a cultura da organização para viver esse propósito, esse valor muitas vezes nas empresas, que às vezes eu vejo uns valores que é muito bonito nos vidros, no site, mas daí quando você só da porta para fora, não da porta para dentro. Você começa a olhar, você vê que aquilo não é o que acontece. E você faz entrevistas, né? Então você é headhunter, então quais são os erros que você vê os candidatos cometendo e como é que eles podem evitar? Mentira. Gente, as pessoas mentem por escrito. Mentir na entrevista verbalmente, eu já pego, porque eu sou treinada para isso, eu sei quando um candidato está mentindo, mas elas mentem por escrito, não dá nem para dizer que foi engano, ou que eu não entendi bem. Elas mudam as datas que ficaram nas empresas, elas mudam, colocam cursos que nunca fizeram, não estamos nem muito longe, o nível de inglês é sempre avançado.
intermediário quando não sabe falar nem o verbo to be. Então, é muita mentira por escrito, eu fico passada. Para mim, o pior erro é mentira. Mentira. Mais algum que você... Eu acho que é não ter o cuidado com o currículo. Eu sempre, você sabe que hoje a gente vive uma crise nacional, a maior dor nacional hoje é a contratação de talentos. A gente está falando aqui da dificuldade do etarismo e a gente tem, por outro lado, a gente tem empresas que estão adiando suas inaugurações, principalmente na área de alimentação, porque não conseguem formar equipe. Os jovens hoje não querem mais ser CLT, não querem mais trabalhar a escala 6:1, não querem trabalhar no varejo, as pessoas não querem mais. Hoje, se você rodar qualquer shopping do Brasil e perguntar em cada loja que você passar no corredor, você está com o seu quadro completo? Você está com o seu quadro completo? Ninguém vai estar. Então, existe essa grande dor. Então, uma das palestras que eu tenho feito no Brasil inteiro é como recrutar, entrevistar, contratar e reter uma equipe, porque é uma grande dor. Né? E o que eu sempre falo como mantra é contrate o comportamento e treine as habilidades. Então, acho que esse seria o meu grande conselho. Para que as pessoas, ao entrevistar, analisassem o comportamento da equipe. E o currículo é um deles. O currículo é um documento formal. Ele não pode estar de qualquer jeito, com português errado. Não precisa ter um grande layout. Aliás, eu olho o layout. É o conteúdo, mas o conteúdo relaxado já mostra o quanto que esse candidato não está nem aí para esse emprego, e na entrevista ele só comprova, vai mal vestido na entrevista, sabe, não se prepara, vai com roupa inadequada. Não estou dizendo de quanto custou a roupa que a pessoa está usando, eu estou falando sobre o respeito, tipo, eu preciso agradar nessa entrevista. Então, o maior erro hoje é currículo mal feito. E o primeiro contato que ele tem com a empresa é o currículo. É o primeiro contato. Exato. Na verdade, você sabe qual que é o primeiro contato depois do currículo? A comunicação pelo WhatsApp. Então, você concorda que você vai marcar com alguém, você está combinando hoje tudo pelo WhatsApp? Se no WhatsApp essa pessoa já dá o ghost, né? Quer dizer, não te responde, escreve em português errado, não te responde, falta, atrasa, promete uma coisa que não cumpre, já vai ser consequência da entrevista e consequência se você contratar. Só que o povo está tão desesperado que a gente brinca, né? Eu brinco que as lojas, vamos dizer, os fast foods, eles chegam um candidato com currículo, eles olham para o candidato, tem os dentes da frente, tá bom, vou contratar. Mas sabe o que é assim? Tá todo mundo desesperado. Eu trabalho bastante no mundo de distribuidores, né? E todo mundo fala assim, um desafio, e quando eu faço treinamento de liderança, um dos desafios sempre aparece encontrar as pessoas, né? O que eu entendo é que nós vamos ter que cada vez mais formar. Concordo. É que às vezes a gente quer muito imediatismo, a gente quer pegar pronto. E pegar pronto vai ser mais difícil, então a gente vai ter que começar a formar. Eu sempre penso o seguinte, né, e eu falo para os líderes quando eu dou treinamento. Alguém, em algum momento, nos deu uma oportunidade. Né? E a gente não começou sabendo, né? Alguém deu oportunidade para você em vendas, deu oportunidade para mim em vendas, né? E a gente aproveitou as oportunidades. A gente vai ter que formar, eu acho que a gente vai ter que começar cada vez mais formar os profissionais. Ah, mas está mais difícil, mas a gente vai formar e daqui a pouco não vai ficar, faz parte do jogo. Mas vai ser mais difícil se as empresas não tiverem essa consciência de que vai ter que formar, vai ter que pegar uma pessoa lá com as habilidades comportamentais que você falou e vai treinar ela na técnica, né? Vai pegar, vai contratar. Aí eu já diria, eu que gosto das frases, eu diria aquela frase do Henry Ford. É melhor treinar as pessoas e elas partirem do que você não treinar e elas ficarem. E hoje, por exemplo, eu vejo que também tem um turnover, né? Tem uma rotatividade muito grande de pessoas. E muitas vezes eu acho que é por causa da liderança. Né? Tem uma outra frase que eu gosto, é o principal culpado. Que eu gosto muito, que eu não me lembro quem é um escritor, me fugiu o nome dele aqui, que ele fala que treine as pessoas, capacite as pessoas para que elas possam ir embora. Cuide delas para que elas queiram ficar.
Porque nós vamos ter que treinar, né? Então a liderança hoje, comunicação torta, né, pancadaria, não vai funcionar mais, esquece. Não, né? Então, com essa geração, esquece. Então nós vamos ter... A gente é de uma geração, eu sou de uma geração que a gente respeitava a hierarquia e a pessoa mais velha, independente da gente admirar essa pessoa ou não. Hoje não. Hoje, os jovens, principalmente os milênios, geração Z, eles querem líderes que eles admirem. E como é que vai admirar uma pessoa que distrata outra pessoa, né? E que não tem empatia, que não tem... Porque não está preparado para o papel da liderança. Só que, por exemplo, no varejo, onde que a gente vê muito isso? Empresas pequenas, familiares e franquias, eles contratam a tia, a prima, o cunhado e tal, não porque tem habilidade de liderança, mas porque é de confiança. Eu preciso de um líder, precisa ser de confiança, isso é negociável. Eu preciso de uma pessoa honesta, mas eu preciso de um líder com vocação para a liderança, com habilidade para treinar, capacitar essas pessoas, formar bons profissionais. E as empresas, nesse imediatismo, ela é o gato correndo atrás do rabo, né? Porque... E nem sempre quando você promove o seu melhor vendedor, ele vai ser um bom gerente. Mas você tem que avaliar a habilidade de liderança primeiro. Mas porque muitas vezes arremessam essas pessoas na posição. Eu tive um treinamento que eu fui fazer, daí eu liguei para uma empresa de um amigo, e aí ele falou, não, eu tenho um líder novo aqui, mas eu não vou mandar para o treinamento porque eu vou esperar ele vingar. Essa foi a frase que ele falou. Aí eu falei para ele, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando o seguinte, se a árvore crescer, você vai regar? Será que você não deveria regar a árvore porque a chance dela crescer aumenta? Porque você está dizendo o seguinte para mim, você contratou um líder, você está agora torcendo para que ele dê certo e você não vai capacitar ele. Assim, para mim essas incongruências, né? A ideia a gente fala, pô, tem um tudo novo, mas a gente não treina as pessoas, né? E esse para mim acho que é um desafio, e no mundo do varejo, das lojas aí eu vejo bastante despreparo. Eu disse para ele, eu digo, você tá me dizendo o seguinte, você vai esperar a árvore crescer para regar? Você não deveria regar para talvez a chance dela crescer aumenta? Que é aquilo que você falou antes, que muitas vezes é a visão de que é uma despesa, um custo e não um investimento, né? Exatamente. E faz parte desse jogo. Às vezes eles contratam e ficam torcendo para dar certo. Ficam só na torcida. Vamos ver se vai dar certo. Então é por oração. É por oração. É quase o processo de oração para que a coisa funcione. Esther, precisa ter fé. Você aí é uma jovem. O que você espera ainda explorar na tua carreira? Tem algum projeto em andamento? Tem alguma coisa acontecendo aí? O que você imagina ainda para o futuro aí? Então, eu estou mergulhando de cabeça nessa história do eparismo, né? Então, eu estou com o projeto de agora no segundo semestre fazer um grande evento, eu vou até buscar parcerias, vou buscar patrocínios para fazer um grande evento em prol dessa causa. Trabalhar a questão do etarismo. Porque eu cheguei onde eu queria chegar, eu conquistei, hoje eu tenho uma carreira de sucesso, as coisas acontecem, eu tenho muitos clientes, eu nunca perdi um cliente, então os clientes que eu conquistei nesses últimos 15 anos de excelência, eu continuo com eles, então eu tenho minha carreira está ok, o meu trabalho está ok, minha empresa está ok. Então abraçar essa causa está sendo um grande barato, uma grande alegria. É muito legal, assim, eu quando comecei a pesquisar, porque eu já te acompanho aí, né, do nosso evento, te acompanho. Nossa, foi maravilhoso. Então. Eu assisti, eu tenho que dizer para quem está assistindo, que eu assisti a palestra dele, foi incrível, aprendi muito. Obrigado. E foi bacana, né, e eu lembro que tinham vários palestrantes ótimos ali com a gente, né, foi um time incrível. Que a gente teve até que disputar os filminhos que a gente tinha, porque a gente tinha, tipo assim, ó, esse aqui eu já usei, aquele lá ele já usou. Eu acho que eu mudei 4 vezes de filme na minha apresentação. Você vê como tinha apresentador, como tinha palestrante bom. Vai fazer 2 anos esse evento já, hein? Nossa, é mesmo. É doideira, né? Diz pra mim o seguinte, líder do futuro, o que você enxerga desse líder do futuro?
Eles falam na liderança 4.0, né, que são pessoas... Você sabe que tudo que a gente ouve de NRF, tudo, repara, todos os anos, os últimos 3 anos, a NRF falou sobre tecnologia, falou sobre tudo toda a modernidade voltada à tecnologia, inteligência artificial e tudo, mas sempre pessoas. Então eu acho que cada vez mais... Por isso que eu acho que nós dois estamos no lugar certo. É treinar as pessoas. É tudo voltado a pessoas. Por quê? Hoje as pessoas podem comprar clicando no celular na palma da mão. O que vai levar essa pessoa a um restaurante, a um hotel, a uma loja física é a experiência. E a experiência depende de pessoas. Então, acho que a gente vive num mundo que, quanto mais tecnológico ele ficar, mais nós precisamos humanizar. Você está na bandeira do etarismo. Eu, nas minhas palestras, estou levantando uma bandeira, brincando, mas falando sério, eu estou com a bandeira de salvar nossa profissão de vendedor. Nem me fale. Ninguém mais quer ser vendedor. Não, e a escala 6x1? Eu nem posso falar mais sobre isso nas redes sociais, que cada vez que eu falo, nossa, vem os haters, eu tomo porrada, doidada, mas é o que eu falo, eu não estou ali para ser boazinha, eu estou ali para ajudar. Então eu tenho que falar sobre os assuntos fáceis e os assuntos difíceis. Mas os vendedores, já tenho falado, porque a inteligência artificial, ela não vai substituir essa relação. Né? A experiência presencial não tem inteligência artificial que resolva. O vendedor, você já tinha, quando você começou aqui a nossa conversa, você falou que, eu era atendente, eu gostava de servir, eu sabia que o meu trabalho, eu gerava alegria na outra pessoa. Isso aí você já entregou a sua idade, estamos falando aí há 44 anos com essa visão. Então você estava preocupado com não tinha essa palavra, a experiência do cliente. Não tinha. Mas no final do dia você estava preocupada com a experiência que você levava para o teu cliente. Isso aí que te ajudou, que te moldou para a tua carreira de sucesso. Acho que essa base, né, de servir. Hoje eu trabalho como headhunter. Minha preocupação é servir. Eu dou treinamento, preocupação é em servir. Né, que é a experiência que você leva para o teu cliente. Esther, eu tenho no meu podcast agora, eu tenho um momento Joga o Chapéu. Sabe quando a gente joga o chapéu para cima, pega quem quiser? E eu tenho 2 momentos, o chapéu, coisa boa, e onde é que você vê que elas estão errando. Primeiro eu quero que você fale das coisas boas, o que você vê, as empresas que você tem relação, que elas estão fazendo coisas boas. E o meu patrocínio aqui é da REC. A REC é uma grande importadora, segmento de alimentos, tem doce finíssimo, doce de leite argentino, eu vou dar um jeito de mandar para você, depois eu vou pegar teu endereço. Pelo amor de Deus! Azeite de oliva, azeitona, suplementos, uma empresa super legal, ela está apoiando esse meu projeto aqui. Então, e a parte docinha do doce de leite, o que as empresas fazem bem? Você acha? Assim que você chega, as empresas estão super bem nesse caminho aqui. Vamos falar então do meu segmento, vamos falar do mercado de luxo, do varejo de luxo. Eu acho que o que as empresas fazem bem é a questão da experiência no que diz respeito do visual merchandising, do cuidado com o produto, do cuidado com a demonstração, da experiência de loja, a experiência de loja física. Hoje a gente vê, inclusive, as fast fashion, uma Renner, uma Riachuelo, onde você entra e você tem essa sensação de experiência, eles se preocupam em promover um ambiente elegante, um ambiente chique, não importa o valor que eles estão vendendo a roupa, talvez por essa competição, a gente está ultimamente falando muito de China e tudo, né? Então eu acho que as empresas estão fazendo muito bem isso, investindo em tecnologia, investindo na experiência do cliente, mesmo na compra do e-commerce. Então acho que isso as empresas estão indo muito bem. O que elas não estão fazendo bem? Fora o etarismo. Treinando a equipe. Treinando a equipe. Não tem como, qualquer passeio que você der no shopping, você vai voltar com pelo menos uma reclamação. Ou primeiro todo mundo no celular, o vendedor não te olha na cara. No mercado de luxo você tem muitas vendedoras arrogantes, que tratam mal o cliente, que se acham melhor do que os clientes. Então eu acho que eu tenho muitos clientes, lógico, os que me contratam e os que eu sei que investem nisso, mesmo sem me contratar. Muitas empresas, elas são muito boas
boas em treinar as equipes e a gente percebe isso, é visível. Mas o pior é que a maioria não. Quando a gente fala de mercado de luxo, que você é bem dentro, nesse momento do Brasil, quando pegou nesse mercado ou esse mercado não pega? A dificuldade? Foi o mercado de luxo foi o que menos sofreu durante a pandemia e no pós-pandemia. O mercado de luxo, a gente está falando de empresas que têm produtos e serviços voltados para consumidor A, né, o premium e luxo, consumidor A, alto poder aquisitivo. Olha a gargalhada aquele. Eles tiveram um crescimento absurdo. Houve um crescimento de 2021 para 2022 de mais de 200%. Para você ter uma ideia da expansão do mercado de luxo, empresas como a Chanel, por exemplo, passaram a mesma bolsa de um custo, por exemplo, de $2.000 para $10.000. Então, até aumentaram os valores, porque para esse público, as crises eles não afetam o consumidor de alto poder aquisitivo. Nem alta de dólar, nada disso afeta esse público. Então, esse mercado não tem sofrido com isso. Bom, a Esther caiu, mas já vai voltar. Enquanto isso, vamos falar aqui da REC. Azeitona no 7. Azeite espetacular no 7. Doce de leite, finíssima. Leite em pó, finíssima. Quer contratar a palestra do Henrique Machado? Está aí na descrição, a gente vai deixar embaixo aí o meu site, meu telefone. Entre em contato, levar as provocações do quanto eu não vendo. Quanto eu não vendo por não treinar a equipe, por exemplo. Rafael Machado, carta 9. Então, um treinamento com liderança, capacitar da habilitação para esse cara poder dirigir o caminhão cegonha. Olha aí, ó, queijo capa negra, maravilhoso esse parmesão aqui. Esther, você jogou o chapéu para as empresas, que os professores vão jogar o chapéu agora, meu querido vendedor, vendedora, o que você faz bem, que a Esther vai dizer na visão dela, o que vocês estão fazendo bem? O que o vendedor faz bem? Eu acho que os que têm amor e gostam de pessoas, amor pela profissão e gostam de pessoas, são os que vendem bem. Então aí, jogou o chapéu, se você tem amor pelo que faz, gosta de pessoas. E o que eles não estão fazendo bem? Vai jogar o chapéu também. Joga o chapéu, não tem... Eu vou falar o que os meus clientes mais reclamam, tá? Hoje a gente vive numa fase de atestados. O povo falta e joga atestado. Eu tenho cliente que está dando bonificação para quem trabalha um mês inteiro sem jogar atestado e sem faltar. Então, joga o chapéu. Se você está aí fugindo do trabalho, chapéu vai ser... Coragem. Um ping-pong final aqui agora. Um valor inegociável. Acho que até você já falou alguma coisa desse sentido aí. Caráter. Um erro que te ensinou muito. Acreditar demais nas pessoas. Uma liderança que te inspira. Rony Mesler, da Reserva. Uma frase que define a tua jornada. Eu acho que é uma palavra. Excelência. Inclusive é o nome da minha empresa. É superioridade de qualidade. Excelência. Um livro que te marcou. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Um mentor ou mentora na tua vida? Minha mãe. Tua mãe, olha que legal. Uma habilidade que todo profissional deveria ter? Comprometimento. Algo que você aprendeu tarde, mas gostaria de ter aprendido antes? Lidar com dinheiro, eu sou pessoas. Pessoas. O que te tira do sério? Gente mau caráter. O que é pior, zona de conforto ou excesso de ambição? Zona de conforto. Mas não acredito em excesso de ambição. E o que é sucesso para você? É seguir com um propósito e construir um legado.
Esther, a nossa conversa podia ir mais um tempão aqui. Passou 1 hora já. Passou 1 hora? Passou 1 hora já. Acredite nisso. Eu comecei aqui dizendo muito obrigado para você e eu termino com a mais profunda gratidão. Obrigado por ter aceitado o convite. Você está na minha história aí. Primeira mulher que participou do podcast Bate-Papo do Baralho. É um projeto relativamente novo, né? A gente está aprendendo nessa jornada, mas a ideia é trazer pessoas justamente para contar história, trazer experiência, trazer provocações, trazer reflexões, que às vezes uma frase que a gente fala que parece que não teve tanto efeito, daqui a pouco alguém escuta e fala, pô, precisava ouvir isso aí. Eu tenho certeza que muitas coisas que você falou aqui vai tocar no coração de muita gente aí que vai assistir. Tua história, tuas provocações, tuas reflexões. Então, muito obrigado. Eu vou providenciar, depois vou pegar o teu endereço, vou providenciar um kit da REC para mandar para você. Adoro, de Curitiba direto para São Paulo? De Curitiba direto para São Paulo. Vou coordenar com eles lá, vão te mandar um kit de produtos aí. É super legal, então muito obrigado, foi um privilégio ter estado com você, privilégio você que nos assistiu aí, muito obrigado pela audiência, que a gente volte a falar mais vezes aí, a gente ficou um tempão sem se falar, agora a gente se aproximou, vamos voltar, eu acho que tem um monte de coisa para a gente até fazer junto aí nesse mercado que a gente está inserido aí de treinamento, capacitação e palestra. Muito obrigado, Esther. Muito obrigada pelo convite, uma grande honra por ter participado, porque agora eu quebrei esse Clube do Bolinha, né? Quebrou o Clube do Bolinha. Então não tem mais aqui, nós temos... Agora tem etarismo, já trouxemos... Não, já tinha trazido... Tem eu aqui com beirando 60 ano que vem, você já falou que está com 60, então... Acabei de fazer. Estamos representados aqui. E eu faço em janeiro do ano que vem. Eu fiz 59 agora, o ano que vem eu bato 60. Esther, muito obrigado, então... Beijo. Obrigada. Fica com Deus. Beijo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.